do cerco de Jericó, celebrando hoje a bênção das famílias. Pedindo ao Senhor copiosas graças, Senhor, derramadas sobre nossas famílias, sobre as famílias que nos acompanham pelo site de nossa paróquia. A leitura de hoje, a liturgia de hoje, nos apresenta o local onde Jesus está, Cesareia de Filipe. Ela foi construída por Filipe, um dos filhos de Herodes, o grande da época do nascimento de Jesus. Aí se encontra, caríssimos irmãos e irmãs, uma das fontes do Rio Jordão. Jesus sente e sofre pela rejeição do qual ele é vítima. Ele é rejeitado pelas elites de Israel. Estas não o acolhem, fecham-se à ação de Deus. A graça passa por eles e eles estão fechados em si mesmos, estão fechados nos seus conceitos. Porém, não obstante, todo o bem que realize e toda a vida que transmite por sua palavra, a incredulidade cega muitos de seus contemporâneos, os impede de reconhecer que o tempo chegou, que a graça chegou, que o Messias que há tanto esperado está no meio deles. É Jesus presente no meio do seu povo, é Jesus que caminha por meio do seu povo, é Jesus que realiza maravilhas e proezas no meio do seu povo. E os apóstolos o acompanham atentamente. Os apóstolos acompanham ao Senhor, ouvindo e vendo o seu próprio testemunho. E um belo dia, Jesus olhando para eles, Jesus sabe perfeitamente quem ele é, de onde ele veio e para onde ele deve retornar. Porém, ele quer saber, né, o que o povo pensa a seu respeito. E também, além, aqueles homens que o acompanharam, o que pensam eles a seu respeito. Viram os seus feitos, os seus testemunhos, ouviram as suas palavras, puderam presenciar os milagres e as curas ali acontecidas, viram as libertações. Portanto, todas as profecias do Antigo Testamento estão se cumprindo neste momento na pessoa do Senhor. E aí Jesus, olhando para cada um deles, olhando nos olhos deles, Jesus pergunta: que dizem os homens que eu sou? O que pensam eles a respeito de mim? E eles começam: bem, uns dizem que tu és Elias, Jeremias, João Batista ou algum dos profetas. Jesus diz: pois bem, isso é o que o povo imagina que eu seja. Mas nós, vocês que me acompanharam, vocês que presenciaram, vocês que participaram de tudo aquilo que eu realizei, vocês a quem eu partilhei o meu coração, quem sou eu para vocês? Pergunta difícil, né? Quem sou eu para vocês? E nós vemos aqui que Pedro, tomando a palavra em nome do colégio apostólico, já de imediato ele dá uma resposta: tu és o Messias, tu és o Filho de Deus, aquele a quem as Escrituras já anunciavam. Porém, caríssimos irmãos e irmãs, ao fazer esta profissão de fé, que Jesus é o Messias, isso compromete a pessoa, compromete com os feitos do Senhor, compromete com a obra que o Senhor tem a realizar. E nós vamos ver que no segundo momento, aquele mesmo Pedro que dá esta belíssima resposta, que Jesus reconheceu que aquilo não foi obra humana, mas é obra do próprio Espírito Santo, foi o Espírito de Deus que revelou ao coração de Pedro aquilo que ele estava professando. Porque Pedro, humanamente, não tinha condições de dizer quem era Jesus. Mas ali, naquele momento, ele faz a mais bela das profissões: tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus.
E aí nós vemos que com isso Jesus vai avançar no diálogo. E ele vai mostrar aos apóstolos de que ele vai passar por dificuldades, privações, que a sua entrada em Jerusalém triunfal, em poucos dias aquelas palmas murcharão, que aqueles que ali se encontravam, levantando as suas palmas, são eles mesmos que estarão diante do Sinédrio, dizendo: crucificam, crucificam. Jesus vai revelar aos apóstolos a sua paixão, sua morte, e que é necessária. E nós vemos que aquele mesmo Pedro, que faz aquela profissão de fé, é este mesmo Pedro que agora não aceita a cruz. É esse mesmo Pedro que não aceita a paixão. É uma vergonha, porque eles esperavam a tomada de Jerusalém. Eles esperavam poder governar junto com o Senhor, terem cargos de importância, um sentado à direita, outro à esquerda, assim como uma das mães havia pedido até o próprio Cristo Jesus, que um senta-te à tua direita e o outro à esquerda. E Jesus mesmo vai perguntar: eles poderão beber do cálice que eu vou beber? E eles dizem: sim, Senhor, nós poderemos beber, nós iremos beber. Mas nem sabia de que cálice era esse. Cálice esse que Jesus está agora a revelar aos seus apóstolos, que é a sua paixão e a sua morte. E nós vemos que o que acontece? Pedro chama Jesus à parte. Já se sentiu, o tal. Pedro já sentiu poderoso, que podia chamar Jesus à parte e censurá-lo. Não fica bem falar essas coisas em público. Não fica bem falar de tua paixão, morte. Vê essa multidão que te segue. Vê esse povo que está te seguindo. Não fale sobre isso. E o que Jesus disse? Muito bem, Pedro, obrigado pelos teus conselhos. Não vou mais falar isso publicamente. Foi assim? Não. Jesus disse: afasta-te de mim, Satanás. Aquele a quem Jesus confiou as chaves da igreja, as chaves do reino, aquele a quem Jesus disse: tudo que tu desligar na terra será desligado no céu, o que tu ligar na terra será ligado no céu. Eu te dou as chaves do reino dos céus. Aqui vem todo o humano de Pedro querendo fugir da cruz, não aceitando a morte, mas sim, ele quer um Cristo glorioso, um Cristo que não necessita fazer renúncias, um Cristo que não exige nada. Os cristãos hoje estão buscando esse Cristo light. Não faça muita exigência, comprometimento? Jamais. E Jesus aqui no seu evangelho de hoje está nos pedindo um comprometimento, um passo a mais, um assumir também a cada um de nós a cruz sobre os nossos ombros. Caríssimos irmãos e irmãs, Pedro precisará passar pela paixão, por essa prova da paixão, da morte, para que ele possa realmente ser formado nessa escola de Jesus, para que ele possa, nesse seu itinerário, realmente converter-se por completo e abrir-se a essa novidade do messianismo de Jesus. Pedro precisa, caríssimos irmãos e irmãs, ele que será o chefe da igreja, ele que estará à frente dessa igreja, precisa ser formado, ser pisado, ser triturado, para que ali possa nascer um homem corajoso, um homem forte, um homem revigorado pela ação de Deus na sua vida. E assim, meus irmãos e irmãs, nós vemos que Pedro é um desses pilares de nossa igreja, e é sobre ele, sobre a sua fé, sobre o seu testemunho, que também nós celebramos. E assim, também nos ligamos ao tema de hoje, o tema da família, e vamos assim nos ligando também ao tema deste final de semana, que vamos celebrar nesse final de semana, alguém sabe? Dia de quem? Dia dos Pais. Iremos celebrar o Dia dos Pais e a abertura da Semana Nacional da Família. A família está sendo bombardeada, a família está sendo trucidada, a família
família está sendo esquartejada. E o que nós estamos fazendo? Nos omitindo, fechando os nossos olhos para não ver a realidade, fechando os nossos ouvidos para não ouvir, travando os nossos lábios para não pronunciar aquilo que está em nosso coração. Meus irmãos e irmãs, temos que dizer não a todo esse pacote que está aí e querem nos presentear com este pacote. Amor, a desvalorização da família, a invasão sobre a família, dizendo que ela pode ou não, como ela deve ou não educar os seus filhos e filhas. Vemos aí, querendo tirar da mão dos pais aquilo que Deus lhes confiou, que é formar e educar os seus filhos. Isso vem de Deus, do coração de Deus, e homem algum poderá tirar aquilo que pertence a Deus. E assim, celebrando a Semana Nacional da Família, somos chamados a rezar pela família. E de modo especial neste domingo, meus irmãos e irmãs, somos chamados a rezar também pelo pai, para que o pai volte a assumir novamente a posição de pilar em sua família. O pai está perdido neste campo. O pai se perdeu no seu papel de pai na família. Ele se perdeu como nesse papel de pai na família. E é preciso resgatar. Quantos pais hoje nós encontramos, irmãos e irmãs, que por medo de crescer, pavor de responsabilidade ou receio de fracasso, acabam se tornando, entre aspas, os melhores amigos dos seus filhos, mas esquecem que primeiramente eles são pais. Podem ser amigos dos filhos, sim, mas antes de serem amigos, são pais e devem exercer essa paternidade, devem exercer essa maternidade como autoridade que lhe foi dada pelo próprio Deus. Educar e formar os seus filhos, educar na escola de Jesus os seus filhos. Essa a melhor. Jesus cresceu na santidade, graça e sabedoria diante dos homens e diante de Deus. Os pais, meus irmãos e irmãs, são chamados a imitar José, o pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo, a serem José nos vossos lares, a saber educar os vossos filhos. Jesus assumiu a profissão do pai, foi bem formado na escola de José, Então, pais, procurem se formar na escola de José para educar os vossos filhos. Mãe, procure se educar na escola de Maria para educar os vossos filhos. É claro que aqui não está se pedindo para bater, espancar. Existem mil e uma formas de se educar um filho. Mas todo filho educado na escola de Jesus não é necessário espancar ou bater, porque se ele está na escola de Jesus, ele sabe perfeitamente qual é também o seu papel dentro do lar. Ele sabe também o que ele pode ou não fazer dentro de sua casa. Caríssimos pais aqui presentes, por seus filhos, procurem também andar sobre as águas e arriscar também a falhar. Muitas vezes temos medo de errar, Temos medo de errar, não ver que somos falhos, mas é necessário também andar sobre as águas, é necessário também arriscar a falhar. É aquele que clama a Deus que os guarde de todo o mal, é aquele que vai tomar as rédeas de sua casa, na esperança que também isso seja ligado no céu. O pai, formado na escola de José, é aquele que não se omite os seus medos nem suas falhas, é aquele que após negar 300 vezes, cai na real e volta a acreditar que Deus tem um plano traçado para a sua vida, na vida de outras pessoas que Ele os confiou. Queridos pais, celebrando este final de semana, o seu dia, vamos resgatar a figura do Pai na vida de nossas famílias, que para muitos está esquecido. E quantas mães têm que exercer esse papel de pai e mãe? Aqui também trazemos quantas mães são pai, para os seus filhos.
saibam dar a eles o melhor de si, saibam formar os seus filhos. Tem uma dupla responsabilidade. Mamãe, né, que forma o seu filho, né, tem uma dupla, né, responsabilidade, ser José e ser Maria dentro do próprio lar. Formar os seus filhos inspirados por Deus. Portanto, formemos uma nova geração de homens e mulheres educados segundo o vosso coração. Amém? Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, neste momento, mais uma vez, queremos aqui trazer todas as nossas intenções. Nós iremos trazer agora a taça também dos nossos pedidos, de todos aqueles que estão nos acompanhando pelo site, pela web. São tantos os pedidos, o seu Pedro, pai do seu Antônio, está fazendo o exame do coração, pela saúde da Vanessa, filha da Noeli, que tem um parto saudável, pela família de Sônia Regina, Geni Maria, Márcio, Antônio, pela recuperação de Irã Zaniolo, por tantas pessoas que nos pedem orações, pelos nossos falecidos, as famílias enlutadas. Quanta dor encontra-se neste coração, pedindo ao Senhor por cada um deles, por todos nós aqui presentes esta noite, todos aqueles que nos acompanham. De pé, estende tua mão sobre essa taça. Aí estão os teus pedidos, aí estão as muralhas que você deseja que sejam derrubadas, e o Senhor tem derrubado muralhas, irmãos e irmãs. O Senhor tem derrubado para a honra e glória do seu nome. Ali na porta alguém me disse: meu esposo estava 10 dias em coma. Quinta-feira nós tivemos o centro de Jericó por todos os doentes e pedíamos que o Senhor visitasse os hospitais, que visitasse as casas, e a esposa ali está.